Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do programa Capacita RS Administradores em Ação. Esse projeto é uma iniciativa voluntária de diversos professores de administração que compõem uma rede com o objetivo de auxiliar os empreendedores gaúchos que estão sofrendo nesse momento de reconstrução devido às enchentes que aconteceram em maio de 2024. Uma série de conteúdos úteis focados na reconstrução e nesse momento que estamos passando, com o objetivo então de ajudar, dentro do possível, a prepará-los para esse momento de reconstrução dos seus negócios. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho da gestão da comunicação em tempos de crise. Eu sou o professor Diogo Simões Pires, aqui está o meu e-mail, né? Fica à disposição de quem quiser entrar em contato comigo. E eu vou falar um pouquinho então sobre esses processos de comunicação neste momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Para me conhecer um pouco melhor, então, eu sou bacharel, mestre e doutor em administração pela URGS, tenho pós-graduação em comunicação, atuo como coordenador da Escola de Negócios do Centro Universitário FADERGS, sou professor de ensino superior, já fui franqueado no ramo de gastronomia, já atuei com marketing promocional, produção de eventos, publicidade e propaganda. Hoje a gente vai abordar alguns temas e é importante a gente construir um raciocínio a partir desses temas, começando então pelo conceito de comunicação institucional, que é a comunicação então que a empresa faz efetivamente. Nem toda a comunicação é propaganda, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e o momento hoje exige uma comunicação institucional firme, sólida, estratégica. Falar um pouquinho de assessoria de imprensa, né? Falar de como funciona, os aspectos principais da assessoria de imprensa, falar um pouquinho da importância de cuidar bem da reputação corporativa de uma empresa, o cuidado, então, que nós, como empresários, devemos ter na gestão de crise, né? A gente está passando por uma crise aqui neste momento, então nada melhor do que falar um pouquinho sobre gestão de crise. Falar um pouquinho sobre a importância de um plano de contingência, ou seja, a preparação que a gente precisa fazer para momentos de crise, mesmo que estejamos vivendo hoje um momento, é importante se preparar, né, para continuar. O processo de reconstrução aqui no Rio Grande do Sul tende a ser longo, né? Então, um plano de contingência é importante também durante uma crise, né? Desenvolver um plano de contingência e aplicá-los durante uma crise. E por fim, quem cala consente a importância de se comunicar em momentos de crise. A gente vai então abordar o porquê calar e o porquê falar, né? Que muitas vezes tão importante quanto comunicar é a importância de calar sobre certas circunstâncias. Falando aqui um pouquinho de comunicação institucional, né? Trazendo um conceito, que eu acho sempre bom começar com um conceito, né? A comunicação institucional, portanto, são os procedimentos destinados a difundir informações de interesse público, ou seja, são procedimentos para difundir, para comunicar aquilo que é de interesse público sobre filosofias, políticas, as práticas, os objetivos das organizações, ou seja, é o momento de comunicar oficialmente aquilo que a empresa é, aquilo que a empresa quer comunicar, aquilo que a empresa está passando e como a empresa, por exemplo, está lidando com situações como essa que a gente está vivendo de crise, né? De modo a tornar compreensíveis estas propostas. Ou seja, a melhor forma de uma empresa comunicar, a melhor forma de deixar claro para todos os seus públicos, todos os seus stakeholders, aquilo que ela é, aquilo que ela deseja, aquilo que ela pensa, é a forma como ela se comunica. E a comunicação oficialmente produzida pela empresa em qualquer veículo, diretamente no ponto de venda, em redes sociais, hoje em dia é o grande canal de comunicação das empresas, seja nos canais mais tradicionais, qualquer comunicação que a empresa faz sobre si mesmo, né, é uma forma de comunicação institucional. A gente tem outras formas de comunicação, comunicação interna, comunicação mercadológica, mas o foco aqui, especialmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, é pensar na comunicação institucional, na comunicação que a empresa faz sobre si mesmo para seus públicos, né, de forma a tornar mais compreensível, mais clara, mais disponível, né, para os interessados, para os stakeholders, aquilo que a empresa é, o que a empresa pensa, o que a empresa faz, né? Tem então por finalidade conquistar a simpatia, credibilidade e confiança dos públicos de interesse. Veja, a comunicação institucional é uma comunicação gerada pela própria empresa para os seus públicos de interesse. Então, naturalmente, né, conquistar a simpatia, credibilidade e confiança é o interesse de quem faz comunicação institucional. É o interesse da comunicação da empresa sobre a própria empresa, né? Muitas vezes, uma forma disso acontecer é enfatizar os aspectos relacionados com a missão, visão, valores, filosofia, ou seja, aquilo que é a empresa, que constitui a empresa, sem ser necessariamente suas ofertas, seus produtos, enfim, as suas propostas de valores, né? Aquilo que ela está ofertando ao mercado, aquilo que está tentando buscar clientes, enfim, é uma comunicação de outro tipo, né?
com outro propósito, com outra visão estratégica. No momento que a gente está passando, as empresas muitas vezes são questionadas pelas suas ações, né? A empresa que eventualmente passa por uma crise, como a gente está passando, pode precisar fechar, pode precisar mudar algum procedimento, pode precisar, de alguma forma, mudar um pouco sua operação, até para torná-la viável, né? Até para manter a viabilidade da operação. Pode precisar, em casos mais extremos, né, a gente sabe que isso é uma verdade, também pode precisar eventualmente demitir algum funcionário, talvez muitos funcionários, né? A empresa pode passar por situações que, que colocam ela em xeque com os seus públicos, né? Colocam a credibilidade, colocam o que a empresa é, como a empresa pensa e como a empresa quer agir diante dos seus públicos, né? Então a comunicação institucional vem nesse sentido. Oficializar a forma como a gente se comunica. Um grande erro em rede social da empresa não preparada, né, é usar a rede social como uma vitrine de vendas. Não é isso, né? A gente, quando navega em redes sociais, a gente não está procurando necessariamente informações sobre consumo, né? A gente muitas vezes está procurando o propósito, a causa, o porquê, o que aquela empresa tem de diferencial, como aquela empresa pensa, como aquela empresa se relaciona com temas importantes, né? E nesse momento de crise não é diferente. O posicionamento da empresa em relação às dificuldades que ela está passando, a sua atuação ou não na região que ela é presente, né? São todos aspectos que precisam ser comunicados de uma forma institucional, né? De uma forma oficial pela empresa. A gente tem, claro, alguns canais bem tradicionais de comunicação institucional, como o próprio website da empresa, né? Um perfil em rede social, são canais institucionais, mas a comunicação ela precisa vir de todos os lados, né? E a comunicação institucional não é diferente. Então eu preciso ter claro os objetivos, ter claro como vai ser feita essa comunicação, o que se pretende apresentar para os seus públicos de interesse, de forma a ganhar simpatia, credibilidade, muitas vezes engajamento, né? E essas estratégias precisam ser direcionadas. Por isso, então, tratar um pouquinho de comunicação institucional aqui. De novo, aqui um conceito, né? A comunicação institucional está intrinsecamente ligada aos aspectos corporativos institucionais que explicitam o lado público das organizações. Então a empresa vai comunicar aquilo que é público, que tem a proposta básica, a influência político-social na sociedade onde está inserida. Ou seja, quando a empresa faz comunicação institucional, ela está querendo, de uma forma ou de outra, gerar um conceito, né? Trabalhar a sua reputação junto aos seus stakeholders, junto aos seus públicos, né? Ela está buscando, de uma forma ou de outra, influenciar a maneira como os públicos, né? Aqui a Margarida Kanch fala em sociedade, né? Sociedade também é um conceito importante, mas o conceito de stakeholders acho que fica mais claro, né? São os públicos diretamente envolvidos. Quando a empresa faz comunicação institucional, portanto, ela pretende trabalhar a forma como é percebida para os seus públicos, para os seus stakeholders, né? A definição de quais públicos, de que forma ela quer ser percebida, qual proposta de valor, né? Qual os seus propósitos, vem muito da necessidade, então, do desenvolvimento estratégico de uma comunicação institucional, né? Quando a gente fala de comunicação institucional, existem várias ferramentas. Eu falei agora há pouco sobre isso, né? A gente tem diversas ferramentas mais focadas no corpo a corpo, outras mais focadas na mídia tradicional, outras mais focadas no jornalismo, né? Várias ferramentas de relacionamento, de marketing social, cultural, esportivo. As relações públicas são importantes nesse sentido também. Mas eu queria destacar, e está destacado aqui em azul, e por isso a gente vai falar um pouquinho mais, da assessoria de imprensa, né? Nesse momento de crise, se a empresa tem condições de contratar um assessor de imprensa, maravilha, né? Se não tem, pode fazer, né? Pode fazer por conta própria, não é muito difícil hoje em dia, né? Hoje a gente tem um achatamento da distância dos canais de mídia, né? Então, das pessoas de mídia, né? Das pessoas de imprensa, então assim, não é muito difícil através de um site oficial de um jornal, por exemplo, mandar um e-mail para um jornalista, para um colunista, né? Se posicionando nesse sentido. Mas aqui eu vou tratar um pouquinho da ideia da assessoria de imprensa tradicional, né? E da importância, então, de ter um cuidado, né, efetivo com as relações que a empresa tem com a assessoria de imprensa, né? As relações públicas se aproximam muito dessa ideia, né? Quando a gente fala de relações públicas, a gente está falando
especificamente de como se relaciona, como a empresa se relaciona com seus diversos públicos, né, e a gestão dessa informação, a gestão dessa comunicação com seus diversos públicos. E um dos públicos é a imprensa, né? Então a assessoria de imprensa aqui a gente vai tratar de uma forma destacada, né, porque ela é realmente muito relevante nesse sentido. Quando uma empresa contrata uma assessoria de imprensa, o principal objetivo é fortalecer a imagem da empresa, ou do produto, ou da marca, através de informações geridas pela empresa, que a empresa mesmo define quais vão ser essas informações e são levadas então para a imprensa. Um bom assessor de imprensa, uma boa empresa especializada em assessoria de imprensa ajuda o cliente, ajuda o empresário a construir essas informações de forma a se tornarem atrativas para a imprensa, atrativas para os veículos, né? E isso tem técnicas, isso tem táticas também de como chegar, de como construir um material que seja eficiente, efetivamente, né? Nesse processo de divulgar e conseguir, então, um espaço na imprensa. O objetivo em geral da assessoria de imprensa é conseguir um espaço nas mídias, né? Ou seja, um espaço na imprensa, melhor dizendo, né? A assessoria de imprensa ela vai ajudar, então, na construção estratégica desse material, construindo, desenvolvendo, né, abordando critérios sólidos, né, que possam transformar informações relevantes, noticiáveis, como a gente viu agora há pouco, né, para a sociedade que a empresa está inserida, para o ambiente empresarial que a empresa está inserida, para os públicos que a empresa está inserida, como transformar os seus fatos, né, em informação relevante e noticiável, criando um relacionamento, né, entre a empresa e a imprensa, né, entre a empresa e os veículos de comunicação, né? E esse trabalho é um trabalho que vai aos poucos construindo uma imagem da empresa junto aos seus públicos e ele é fundamental, né? Como eu disse antes, a gente vai tratar aqui desse momento de crise também. Então, muitas vezes a empresa precisa mostrar o seu lado positivo, mostrar aquilo que faz de interessante, aquilo que faz de valoroso para a sociedade, especialmente em momentos que vai passar por mudanças ou por procedimentos que podem não ser bem vistos pelos seus diversos públicos, né? Só para deixar claro, imprensa é a forma, como se diz, a designação coletiva dos veículos de comunicação que exercem jornalismo e outras funções de comunicação informativa em contraste com a comunicação puramente propagandista ou de entretenimento. Então, como eu falei antes, quando a gente fala em imprensa, né, a gente está falando do conjunto de veículos, então, que trabalham com jornalismo, ou seja, trabalham com a ideia de publicar algo que seja relevante para o público dele, né, para o público que ele atinge, né? Claro, evidentemente, né, quase todo veículo de imprensa ele tem um espaço destinado à propaganda, enfim, mas é diferente porque ela é responsável pelo conteúdo que ela publica, né? Quando a gente faz uma propaganda, a empresa que faz a propaganda tem o controle, né? Tem o controle da mensagem e tem o controle do meio. Ó, eu vou colocar um anúncio no jornal tal, eu vou colocar um post no Instagram, meu Instagram, eu vou colocar um post no Instagram e vou impulsionar esse post, né? Propaganda tem essa característica, o controle da mensagem e o controle do meio. Logo, a destinação do seu público fica mais clara, porque a gente tem o controle, então, de que mensagem vai ser divulgada e qual o público destinado. Quando a gente está falando da imprensa, a gente não tem esse controle, né? A gente não sabe exatamente como a imprensa vai trabalhar. Eu posso eventualmente desenvolver um press release, mandar um material para a imprensa dizendo, olha, a minha fábrica aqui, vamos supor, a gente viu alguns casos assim aqui em Porto Alegre, né? A empresa perdeu tudo no momento da enchente, empresas ali no quarto distrito, né? E aí desenvolveu um projeto de pré-venda dos seus produtos, né? Foi uma empresa aqui de Porto Alegre chamada Odara, que faz alfajores, né? Ela perdeu tudo, suas máquinas, seus estoques, e desenvolveu um projeto de pré-venda dos seus produtos, né, para quando a empresa voltar a operar. O que é legal? Né? É legal que foi feito, claro, uma comunicação institucional nos seus próprios veículos, nos seus próprios canais, melhor dizendo. Né? Então a empresa desenvolveu essa estratégia, desenvolveu uma forma de comunicar essa estratégia, utilizou dos seus canais, redes sociais, site, enfim, o que ela tiver de canal próprio de comunicação, mas ela também buscou a imprensa, né? E ela buscou a imprensa e a imprensa entendeu então que esse fato, o fato da empresa que sofreu
fortemente, né, com as cheias, o fato dela ter perdido tudo e ter criado uma estratégia de venda antecipada para a reconstrução e logo, né, conseguir mais rápido sair dessa crise, a imprensa entendeu como um fato noticiável, né, e divulgou, porque é realmente muito interessante, né? É muito interessante, é notícia. Então, quem fez isso, seja um assessor de imprensa contratado, seja pessoal de marketing e propaganda da própria empresa, o dono da empresa, não importa, uh, teve a percepção, né, de que esse é um tema que pode gerar notícia, né? Então, se pode gerar notícia, pode ser divulgado na imprensa e justifica um esforço, então, de relações públicas, especificamente assessoria de imprensa, para tentar conseguir isso aí. O alcance de uma matéria como essa, divulgada por meio de um jornal de grande circulação aqui em Porto Alegre, como a Zero Hora, no caso apareceu acho que no GZH, né, que é o portal digital da RBS, do grupo RBS de Comunicação, né, jornal e rádio, enfim. O fato de ter ali uma matéria sobre essa iniciativa tem um impacto, tem um alcance muito maior do que aquilo que a empresa conseguiria fazer em suas redes sociais, em seus canais próprios nesse sentido. Então, não tem a menor dúvida da eficácia, né, da assessoria de imprensa nesse sentido. E a gente tem diversos exemplos que estão acontecendo a todo momento aqui na crise, né? E a maioria deles a gente fica sabendo justamente pela imprensa, né? Claro, muitas vezes a gente tem acesso às redes sociais das empresas atingidas, enfim, de quem está passando por uma crise, conhece o canal oficial, ou seja, conhece a comunicação institucional que a empresa pretende apresentar sobre tal fato, né? Mas também conhece pela imprensa. Só que isso que sai pela imprensa é incontrolável, né? Quem faz lá uma postagem, se essa empresa de alfajor fez lá as suas postagens, ela controlou. Ela controlou a imagem, o texto, né? As hashtags, enfim, ela controlou tudo que ela queria. Quando sai para a imprensa, é incontrolável, né? Se o conteúdo é de qualidade e os veículos são sérios, a tendência é que mesmo que a empresa não consiga garantir o formato do texto, a foto utilizada, o tamanho da matéria, a gente garante, né, por uma questão aí de licitude editorial, né, porque um veículo de imprensa ele é tão relevante, tão forte e tem tanta credibilidade quanto a credibilidade do seu conteúdo, né? Então, muitas vezes, assim, apesar de a gente ter essa ideia comum de a imprensa é manipulada, coisa e tal, muitas vezes a empresa precisa da sua independência, né? A sua independência que garante sua credibilidade, né? Então, muito cuidado com esses conceitos pré-estabelecidos. Ah, o jornal tal é todo comprado, o jornal tal. É lógico que existe um espaço, né, para editoria, né? Sempre que a gente escreve algo, tudo que não é ciência exata, né, ela pode ter ali uma interpretação, né, um viés, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas isso não é necessariamente a condição principal, né, que acontece nos veículos de comunicação, né? Então, assim, se a gente está trabalhando com veículos de comunicação sérios, né, que procuram a sua independência, a tendência é que os conteúdos ali divulgados, ali publicados, né, eles sejam de fato conteúdos que representem a realidade, né? Eventualmente pode ter um destaque a mais para um aspecto ou outro, né? Isso é normal em qualquer veículo de imprensa, né? Mas é isso que garante a credibilidade e, portanto, a relevância e, portanto, o alcance da assessoria de imprensa, né? E as pessoas que trabalham com assessoria de imprensa, ou seja, as pessoas que trabalham fazendo esse meio de campo, fazendo essa intermediação entre empresas e imprensa, é o assessor de imprensa. Seja uma pessoa física, um profissional liberal que presta o serviço, ou uma empresa especializada, uma agência de assessoria de imprensa, né? O que eles fazem? Realiza o contato com o jornalista, identifica dentro de tudo que a empresa faz em termos de comunicação aquilo que pode ser entendido como uma notícia, né? Gerencia o fluxo dessas informações. Olha, o momento é esse de largar tal coisa, vamos segurar, depois a gente divulga tal coisa, né? Vamos divulgar isso, depois aquilo, né? Cria uma estratégia nesse sentido, né? Planeja essa estratégia, né? Um papel importante da assessoria de imprensa também é estar disponível, né, para quando a imprensa precisa de alguma coisa. Na empresa que eu trabalho, né, a gente tem ali uma boa relação com a imprensa e muitas vezes a imprensa nos procura, né, quando precisa de algum conteúdo sobre certo tema. Então a gente, dentro do possível, atende, né, porque, enfim, isso gera uma relação boa e a gente também, quando tem o conteúdo para divulgar, a gente consegue se aproximar mais da imprensa, né. Então é uma relação de duas vias, né, uma relação de troca importante.
que é super salutar assim, para as empresas construírem essa relação. O assessor de imprensa também prepara o entrevistado, né? Ele também orienta como se portar, o que deve ser dito, o que não deve ser dito, né? Existem aí diversos níveis diferentes de preparação para quem vai dar uma entrevista, né? Normalmente o assessor de imprensa ele ajuda nesse sentido, prepara, ajuda a escolher a pessoa mais adequada para eventualmente dar uma entrevista, enfim, né? É importante dizer não quando necessário, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque muitas vezes não se comunicar, não se manifestar, né? Não emitir uma opinião pode ser a decisão mais sensata, e esse peso a cada situação é importante ser feito por profissionais, né? Como assessor de imprensa. Normalmente são jornalistas ou relações públicas, né? E claro, né, esse papel todo, né, que a gente está falando, desde estabelecer esse relacionamento, planejar as ações de forma estratégica e tem por objetivo construir, preservar e fortalecer a imagem da empresa, como a gente falou agora há pouco, né? A gente falou que a comunicação institucional tem esse objetivo, né? Construir uma credibilidade, né, trabalhar a imagem da empresa junto aos seus públicos, né? Apesar de tudo que eu falei, né, sobre a independência, e ela é importante por causa disso, e isso que dá credibilidade, e por isso que quando algo sai na imprensa, imprensa de verdade, não estou falando de rede social, fake news, estou falando de imprensa, né, o conceito que a gente apresentou agora há pouco, os veículos de comunicação que trabalham com jornalismo, né. Quando algo sai na imprensa, ele sai carregado de alta credibilidade, né, justamente porque ele, né, trabalha essa independência como um ativo na construção, né, da sua reputação enquanto veículo, né? Então, por isso que a gente diz que a imprensa ela é inevitável e incontrolável, né? A gente não consegue impedir que algo seja divulgado, que uma matéria aconteça, né? A gente percebe, né, os movimentos de nossos países e de outros países também, muitas vezes, movimentos sociais, políticos acontecem a partir da imprensa, né? E claro, pode construir ou destruir reputações, né? Então todo esse poder que a imprensa tem, né? Quanto maior for a credibilidade do veículo, então, né? Mais a sua capacidade de construir uma boa reputação, ou seja, a empresa que se relaciona bem com a imprensa, que consegue desenvolver bons conteúdos, que a imprensa publica esses bons conteúdos, que entende que esses conteúdos são relevantes para a sociedade, acabam construindo uma boa reputação, né? E o contrário também é verdadeiro, né? A empresa que não consegue manter uma boa relação, enfim, ou que a imprensa, o seu aspecto investigativo, né? Muitas vezes se entende que o aspecto investigativo é um papel da imprensa na sociedade, né? Pode descobrir situações, enfim, expor situações e destruir reputações. Então a imprensa precisa ser lidada com muito carinho, né? Com muita atenção, justamente por esse poder, né, que ela tem de ajudar muito ou de prejudicar muito. Então, pessoal, eu preciso falar um pouquinho e lembrar o que é reputação corporativa, né? A reputação de uma empresa é a maneira pela qual é percebida pelo mercado ao longo do tempo. A reputação, ela não é um fato, ela não é uma situação, ela não é uma publicação, ela não é uma matéria, né? A publicação é uma construção que acontece ao longo do tempo. E claro que essa reputação é influenciada por diversos aspectos, né? Uh, relações com seus públicos, com seus consumidores, experiências dos clientes, como está falando aqui no segundo elemento, segundo tópico, né? Ações e práticas organizacionais, a opinião dos terceiros sobre essas ações e práticas organizacionais, né? Em termos de redes sociais, as opiniões ficam muito evidentes nesse sentido, mas a reputação é algo que se constrói, né? Mas ela também é frágil, né? Assim como ela não se constrói nem para um lado nem para o outro rapidamente, ela também é frágil, né? E é preciso uma constância nas ações estratégicas que mantêm uma boa reputação dentro dos mercados, dos públicos, da sociedade, dos stakeholders, né? Que a empresa está inserida. E isso é muito difícil, né? É muito difícil. Um momento como esse que a gente está passando, a empresa precisa se posicionar sobre alguns temas que são sensíveis para a sociedade, né? Então, eventualmente, empresas que não foram atingidas pelas cheias, a sociedade muitas vezes cobra dessas empresas uma ação efetiva para ajudar aqueles que foram atingidos. Uma empresa que foi atingida pela cheia, muitas vezes a sociedade cobra dessa empresa determinadas ações, né?
desde de como fazer a sua reconstrução, até como lidar com seus funcionários, até se vai abrir ou se não vai reabrir, né? A sociedade cobra isso, né? A sociedade cobra posições das empresas, né? Então, esse momento é um momento realmente muito delicado, assim, na construção de reputações, porque um passo em falso vai, né, vai derrubar um tijolinho desse castelo que se constrói, que é a reputação corporativa. Nesse momento de crise, então, é preciso ter muita atenção ao que vai ser feito, porque os olhos estão muito voltados para essas ações, né, pós-crise, assim. A forma como a empresa se comunica durante a crise, a forma como a empresa comunica seus stakeholders, né, o quanto que ela foi atingida, também é muito importante, né? Normalmente, demonstrar o quanto foi atingida a fragilidade e as dificuldades de reconstrução é uma estratégia muito interessante, baseada até na neurolinguística, né? Onde a gente desenvolve mensagens que gerem identificação com o outro lado, né? E todo mundo passa por algum tipo de dificuldade, né? Então, muitas vezes, uma estratégia agora, nesse momento de crise, é de fato admitir essas dificuldades, né? Admitir como o momento está sendo difícil, os desafios que vão haver para a reconstrução, as etapas nesse sentido, né? Inclusive, quando for eventualmente tomar uma atitude que não seja bem percebida pelos públicos envolvidos, né? Quando for tomar essa atitude, é importante também contextualizar, né, o porquê, né? Estou dando o exemplo de uma empresa que eventualmente vai precisar demitir porque diminuiu, porque fechou, porque mudou uma sede, porque teve que sair de um bairro, porque esse bairro foi atingido, porque tem que restringir a sua linha de produtos, porque não tem mais as máquinas, ou porque tem que restringir a sua produção, ou porque vai atrasar o prazo de entrega, né? São todos elementos que, se mal geridos, vão prejudicar a reputação da empresa. Claro que, ao mesmo tempo que a gente entende, né, que não é que a reputação corporativa não é feita de um único momento, e sim de uma construção ao longo do tempo, e que as ações aqui pós-crise, né, pós-enchentes, elas são pontuais, né, ainda assim elas podem influenciar na sua reputação corporativa. Então, antes de pensar na reputação corporativa como um aspecto que a empresa precisa se defender, né, que a empresa precisa criar comunicações institucionais que se defendam sobre os momentos ruins, sobre as dificuldades que a empresa, essa reputação corporativa também se constrói de boas informações, né? Também se constrói através da divulgação, da explicitação, da publicização, né? De ações legais, coisas que a empresa está fazendo, coisas diferentes, como a empresa está ajudando, como a empresa está se posicionando, que tipo de atitude, que tipo de ação ela tomou, né? Então, assim, esses momentos são momentos que são muito propícios também para trabalhar e desenvolver a reputação corporativa, eventualmente até em públicos que não eram públicos inicialmente atingidos, né, por essa empresa, por essa organização. Então, um momento como esse, né, ele tem os dois lados, né? Ele é muito sensível, né, e pode, com isso, se as ações não forem bem planejadas e bem comunicadas, né, pode prejudicar a reputação de uma empresa, e por outro lado, né, ações bem feitas, bem realizadas, bem comunicadas, elas podem ajudar na construção de uma reputação corporativa positiva, né? Então, a gente está retomando aqui a importância da comunicação institucional nesse sentido, né? Como eu falei no início, né, não é momento... eu vou refazer a frase. Não é que não seja momento, né? Mas é preciso dar destaque à comunicação institucional, né? Mais do que normalmente se daria em comparação com as outras formas de comunicação, como, por exemplo, a comunicação mercadológica, né? Justamente porque nossos públicos estão mais sensíveis, né? Então, é preciso dar mais destaque à comunicação institucional, é preciso dar destaque à comunicação institucional de forma a mostrar o lado positivo e minimizar o lado negativo das nossas ações, né? Porque isso ajuda a construir a reputação corporativa. Então, né, nesses momentos que a gente está vivendo, né, seja para atenuar o impacto de uma ação percebida como negativa pelos públicos de uma empresa, seja para maximizar
o impacto positivo de ações, né, que a empresa está realizando junto aos seus públicos, à sua comunidade, à sociedade que ela está inserida, ou seus clientes até, né, a empresa precisa se comunicar. Né? A empresa que não se comunica gera espaço para a concorrência fazer, né? Não vai criar, não vai desenvolver uma reputação. Né? Eventualmente, a empresa que não se comunica e não explicita aquilo que está fazendo nesse momento, ela acaba caindo. Como é que eu vou dizer? A imprensa perde interesse, né? Muitas vezes, porque a imprensa é feita por pessoas, né? Então são pessoas, são jornalistas, gente que tem ali pautas, prazos para entregar, enfim, quanto mais a gente for proativo e colaborativo nesse sentido, melhor, né? E a empresa que não se comunica cria uma sensação negativa junto à imprensa, né? Sensação de, poxa, eles não se comunicam, não mandam informações, a gente não sabe nada, não consegue divulgar e assim vai perdendo espaço também nesse sentido. Já a empresa que se comunica, que efetivamente tem a preocupação com a sua comunicação institucional, desenvolve uma estratégia e consegue então maximizar aquilo que está fazendo bem, minimizar aquilo aquele impacto negativo, né? Aquelas decisões duras, muitas vezes, que ela tem que tomar em função da crise. Quando ela se comunica, ela protege a própria imagem, né? Minimiza a chance de erro, ou seja, fica mais difícil, fica menor, né, os erros com a comunicação clara. Né? Um problema muito sério em termos de reputação corporativa é a empresa não se comunicar e essa reputação ser construída a partir de percepções erradas. Né? A percepção de alguns públicos ela pode estar errada, não porque a empresa faz algo que não é interessante ou que não é visto como positivo pela sociedade, mas é porque ela não comunica. Né? As pessoas então não sabem. Quando a empresa se comunica, ela ocupa um espaço, né? Então, assim, eu vou voltar para o exemplo dessa empresa de alfajores aqui de Porto Alegre chamada Odara, né? Querendo ou não, de uma forma ou de outra, se uma outra empresa de alfajores fizer a mesma coisa, ela não vai ter mais espaço na imprensa, né? Porque essa temática, esse argumento, né, essa estratégia que a empresa usou para fazer a pré-venda e tal, já é dela, já está ocupado, né? Então é importante, numa estratégia de imprensa, encontrar aquele aspecto, aquele mote, né, que é só teu. Né? A gente está falando aqui de assessoria de imprensa, mas você pode perceber que está muito perto do conceito de posicionamento de marca, posicionamento competitivo, né? Ao passo que a empresa tem que achar o seu argumento, né? A sua proposta de valor única, exclusiva e verdadeira, né? No caso aqui, né? Para compor a sua estratégia de comunicação institucional, né? Muitas vezes junto com a imprensa, no caso, assessoria de imprensa, os seus próprios veículos, né? Como redes sociais, sites, enfim, aqueles veículos que ela tem gestão, ou até mesmo na comunicação mercadológica, que não é o foco aqui, né? Mas até mesmo nas propagandas, naquela comunicação que a empresa faz com controle, né? Ela precisa criar estratégias, né? Para trabalhar a sua reputação. Como eu disse, não é que não seja o momento, né? De fazer comunicação de venda pura, promoção, preço, produto, lançamento, tá? Mas é o momento que a sociedade está mais sensível a conhecer mais o outro lado, né, da moeda, conhecer mais o que está acontecendo de fato com as empresas. E a empresa que se comunica, ela gera credibilidade. Né? Então, como eu falei lá no início, seja na comunicação institucional por meio da imprensa, seja nos canais próprios da empresa, rede social, site, alguma coisa assim, ponto de venda, seja o que for, a empresa se comunicar, se posicionar, dizer o que está fazendo, né, explicar o que está fazendo de bom, eventualmente explicar o porquê não está fazendo tal coisa que a sociedade espera, é sempre a melhor opção. Né? Falar um pouquinho então da gestão de crises. Né? A gente está passando aí por uma crise, né? E do ponto de vista da comunicação é preciso gerir essas crises, gerir essa comunicação toda. Né? O princípio básico da gestão de crises é estar preparado para o pior antes que o pior aconteça. Né? E o nome disso é um plano de contingência. Né? Então a gente está passando aí por um momento de reconstrução, e esse momento de reconstrução, quem está à frente já está pensando, olha, eu vou precisar mudar tal coisa, talvez eu tenha que mudar de sede, talvez eu tenha que mudar meu mix de produto, talvez eu tenha que demitir algum funcionário, talvez eu tenha que abrir mão de tais ações, talvez eu tenha que abrir mão de tal linha de produto, né? Talvez eu não consiga atender tais clientes. Nesse processo de reconstrução, provavelmente agora já passado algumas semanas, aí, meses do final das enchentes, né?
As empresas já estão percebendo, né, para que lado vai a sua reconstrução, provavelmente já conseguem mapear, né, aquilo que vai ser elemento de crise lá na frente, né? Então, para isso é necessário desenvolver um plano de contingência, ou seja, uma estratégia para quando a crise efetivamente acontecer, né? Um bom plano de contingência tem um porta-voz treinado para a crise, se possível um só, né? Então, uma empresa que, por exemplo, se relaciona com alguns stakeholders mais críticos, como sindicatos, governos, né? Ela precisa muitas vezes ter um porta-voz, ter uma pessoa que está ali para responder, né? Para responder aquelas situações ali, né? Uma empresa, por exemplo, que vai fazer, vai precisar fazer algumas emissões, ela provavelmente precisa se preparar para isso, né? Preparando a sua estratégia de comunicação, né? Junto para quando vierem os sindicatos, quando vierem, enfim, outros órgãos, né? Questionar, falar, enfim, tá preparada, tá importante. Junto aos clientes também, né? Junto aos clientes também, muitas vezes é importante ter um pessoal treinado, capaz de explicar, né? Imagina a empresa que não tem condições de atender alguns clientes e vai encolher sua linha de produto e vai ter que dar notícia, olha, não vou poder te atender mais e tal. Esse tipo de coisa precisa ser feita com parcimônia, né? Com estratégia, né? Muitas vezes tendo pessoas já preparadas para falar sobre isso, né? Quando a gente está no auge da crise, né, é uma estratégia bem clara em gestão de crises, é isolar a equipe de administração de crise das suas atividades cotidianas, ou seja, focar. Né? Quem está focado na reconstrução, quem está focado em resolver esses problemas, precisa, né, fugir ou sair um pouco da operação, né, para de fato poder se concentrar na gestão da crise. Né? A gente vem falando desde o início, né, ter mensagens consistentes interna e externamente, né, ou seja, ter mensagens que falem a mesma coisa, né, tanto para o público interno quanto para o público externo. A gente não pode nunca subjugar a importância da comunicação interna, a importância de ter a comunicação interna clara, bem definida, porque a gente às vezes não compreende o poder que o nosso público interno tem de levar para fora algumas informações. Então, as informações que a gente pretende passar, divulgar, tornar pública e ajudar a construir nossa reputação, elas precisam também estar claramente direcionadas para o público interno. E a dica de ouro, né? Não especular, não blefar, demonstrar preocupação legítima, né? Com o aspecto humano da situação, né? A gente está falando aí de uma crise que envolveu as famílias, né? Que envolveu nossos funcionários, que envolveu nossos clientes, né? Que envolveu a nós mesmos como empresários, né? Então, hoje a sociedade está muito sensível, né, ao quanto que a empresa se preocupa com os aspectos humanos, né? Então, essa percepção, né, exige estratégias bem mais atentas, né, no aspecto humano, né? Como eu disse, para o bem e para o mal, né? Muitas vezes a preocupação com o aspecto humano pode ser um elemento positivo na construção de uma reputação corporativa e então, do ponto de vista da comunicação institucional, da estratégia de comunicação institucional ou do ponto de vista de imprensa e relações públicas, elas podem ser exploradas, né? A empresa eventualmente não demitiu ninguém e recolocou os funcionários em outra unidade, ou fez uma parceria com outra empresa e fez uma realocação. São aspectos importantes. Ou fez lá uma campanha para ajudar os funcionários, ou fez uma campanha junto a outros parceiros, fornecedores, para atender os funcionários, colaboradores que foram atingidos pelas cheias. Então, muitas vezes as ações positivas que a empresa faz neste momento, especialmente focado nas questões do aspecto humano, também são importantes. Em outras situações, a gente falaria de diversos aspectos relacionados ao engajamento, causas, propósitos da empresa, que também são importantes, não podem ser deixados de lado nesse momento. Mas a preocupação com o aspecto humano está muito evidente nesse momento de crise, né? Por fim, né, tão importante quanto falar, muitas vezes é não falar, né? Muitas vezes a empresa não pode falar, não deve falar, né? Por que a empresa às vezes não deve falar? Porque não tem informação, não sabe a informação, uma informação errada, uma informação que depois vai ser retificada, né? Ela não é uma boa informação, né? Então, se as informações não estão disponíveis, não fale. Negócios complexos, situações complexas que envolvem diversos públicos, muita gente, né?
Em geral, é bom ter a visão jurídica envolvida, né? Ah, vou fechar uma sede, vou recolocar os funcionários, né? Estou mudando a forma como eu prestava meu serviço, porque eu não tenho mais condição de prestar agora, né? Normalmente é bom ter um apoio jurídico para ter certeza se a gente consegue ou não, se a gente deve ou não falar e qual abordagem falar, né? Aquilo que eu falei antes também, quando não tem claramente quem vai falar, um erro muito comum é todo mundo comunicar ao mesmo tempo, né? Aí tu tem o marketing comunicando, o RH comunicando, o João, o Pedro, o Carlos, a Fernanda, a Andréia, cada um falando uma coisa e aos pouquinhos a informação vai ficando confusa. Então, normalmente em momentos de crise, definir um porta-voz, né? Então, se a gente não tem esse porta-voz, não é hora de falar, né? Muitas vezes a melhor resposta, quando a empresa é questionada pela imprensa ou é questionada pelos seus públicos em redes sociais, né, alguma coisa assim, muitas vezes a melhor forma é dizer, ó, a gente ainda não tem essa resposta, teremos em breve, entre em contato, né? Às vezes é melhor, né, e a gente está abordando isso aqui, não falar, né? Não queremos causar pânico, né? Tem situações que precisam ser faladas e comunicadas quando vão acontecer, né? Sem uma grande antecedência. O fechamento de uma unidade, por exemplo, né? Não dá para falar muito tempo antes, né? A gente precisa saber a hora de falar. A hora de falar é quando vai acontecer, né? A questão aqui é como vai ser falado, os motivos, as razões, as ações que vão ser tomadas para minimizar os danos, né? Mas não adianta falar antes, né? É só para causar pânico, né? E muitas vezes a gente não pode passar certas informações, desde questões estratégicas relacionadas ao próprio negócio, até informações jurídicas, né? Enfim, devido ao respaldo jurídico de algumas informações, certas informações são sigilosas e não podem ser passadas, né? Não podem ser divulgadas, publicizadas de forma nenhuma. E claro, a gente tem aqui, às vezes, quase sempre, né, razões para falar, né? Razões para a empresa então se comunicar e com isso a gente vai fechando aqui essa videoaula, né? Quem cala consente, né? Então, se a empresa precisa se comunicar, precisa se posicionar sobre algo que está acontecendo com ela, né, nesse momento de crise, atendendo às condições, né, as condições que a gente falou agora há pouco, das razões para se calar, atendendo às condições, quase sempre é melhor falar, né? É melhor ser o primeiro a dizer e dar a sua versão dos fatos, né? Temos participado do processo de formação da nossa imagem no momento de crise, aquilo que eu falei, né? É uma super oportunidade para criar uma imagem positiva, criar uma reputação corporativa positiva e, eventualmente, minimizar os riscos de uma imagem negativa, de um prejuízo para a reputação corporativa. A crise passa, mas muitas vezes a sequela de uma empresa calada e negligente fica. Fica. Fica na relação com a imprensa, fica na percepção dos consumidores, fica nas redes sociais, né? Aqui tem uma última frase, fala, a imprensa não nos perdoará na próxima, e nem os consumidores, e nem nossos stakeholders, e nem nossos públicos, né? Então, quase sempre no momento de crise é importante se comunicar efetivamente, ou como forma de minimizar os danos, ou como forma de otimizar aquilo que está acontecendo, de maximizar aquilo que a empresa está fazendo de bacana, de legal, de aderente às ambições, né, aos desejos da sociedade, como eu falei nesse momento que a gente está passando, muito sensível, né, a sociedade está muito sensível aos aspectos humanos, né, então muitas vezes as empresas fazem coisas legais, apoiam os funcionários, apoiam os colaboradores, apoiam os fornecedores, né, e as pessoas não ficam sabendo, né, então a gente está perdendo muitas vezes a oportunidade, né, de construir essa reputação corporativa. E por outro lado, às vezes a empresa precisa tomar decisões mais duras, né, e precisa achar a forma certa de se comunicar. Pessoal, o tema é gigante, o tema é imenso, a gente não tem como tratar de todo, né? O objetivo aqui do Capacita RS é a gente dar uma pincelada, né? Alertar, trazer alguns insights sobre alguns temas, né? Eu disponibilizei no início ali meu e-mail, né? Então quem quiser falar, saber mais alguma coisa, trocar uma ideia, né? Receber algum material, enfim, fique super à vontade para entrar em contato comigo. Agradeço ao Capacita RS, Administradores em Ação, pela oportunidade e fico à disposição, então, para quem quiser entrar em contato, ou pelo meu e-mail, ou pelas redes sociais, né? Eu fico aí à disposição. Boa sorte no processo de construção, cuidado com a sua comunicação institucional e espero que em breve, né, todos nós retomemos aí
a plenitude das nossas operações, do nosso Estado e do nosso crescimento. Muito obrigado.